Então, vamos começar com conversores, né? Então, o que é o conversor aqui, né? Então, de fato, por exemplo, vamos pensar assim. Vamos pegar a propriedade aluno aqui, né? A classe aluno, na verdade. A gente tem várias propriedades, mas às vezes, por exemplo, a gente pode trabalhar com alguma propriedade dessa classe. Claro que não seja um relacionamento, aqui a gente tem um relacionamento, né? A gente tem outra classe, uma lista dessa outra classe interna nela, né? Mas aqui a gente está tratando um relacionamento, mas a gente pode ter, por exemplo, outras classes que possam representar alguma propriedade da nossa classe, por exemplo, aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode ter, por exemplo, um CPF CNPJ, no caso aqui, esse aluno não tem CPF CNPJ, podia ser um objeto à parte, por quê? Porque o CPJ, CNPJ e CPF possuem uma validação independente, então, ou seja, ele possui uma forma de validar, de ser validado, né? Então, eu poderia ter uma propriedade, se esse aluno aqui tivesse uma propriedade CPF CNPJ, essa propriedade poderia ser extraída e ter um objeto, aí a gente pode partir para aquela ideia de objeto de valor, ou usado no DDD, ou partir para uma ideia de um simples objeto ali representando um CPF CNPJ, se fosse o caso aqui, né, dessa entidade aluna aqui. Mas não é o caso aqui que a gente não tem, né? Então, beleza. Então, o que que a gente pode fazer? A gente tem outra coluna aqui, que é o e-mail. Então, ou seja, eu posso dizer que esse e-mail, ele pode ser um objeto complexo, né? Então, ele pode ser uma classe, e eu posso ter uma forma de validar esse e-mail, né? Então, é, eu posso ter uma forma de validar esse e-mail aqui, né? Então, é isso. Peraí. Beleza. Então, eu posso ter uma forma de validar esse e-mail e ele pode ser um objeto independente, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma, uma classe aqui, né? É, uma classe e-mail, né? Então, o que a gente vai criar? Vamos tentar, pela aquela ideia de objeto de valor. Então, vamos colocar aqui uma, uma nova pastinha. Eu vou chamar Value Objects, para seguir a ideia do DDD lá. Vamos simular que a gente está seguindo um DDD aqui, né? Beleza. Depois isso aqui vai virar repositórios, etc., na refatoração. Então, vamos seguir assim. Então, posso ter uma classe chamada e-mail, aqui, né? Pontos e-mail. Beleza, tá criando, criou. E aqui eu posso ter esse e-mail, ele vai ter um endereço, né? Vai ter um endereço, exatamente, ó. Vai ter um endereço, que é um private set, vai ter um construtor, que seria a forma dele construir, vai ter um toString, que vai devolver o próprio endereço, vai ter a regex, o equals para comparação, né, de objetos, aí o bagulho que está sugerindo, então a gente pode ter um hashcode, etc, implicit operator para transformar texto em e-mail, e-mail em texto, então ele deu bastante coisa, assim, né? Um comparador, então eu preciso comparar o outro operador, né? Então estou sobrescrevendo o operador de igualdade aqui, né? Então, beleza. E ah, aí eu posso dizer aqui, por exemplo, ele deu uma sugestão do e-mail address attribute, que é do .NET, né? Se ele é válido, né? Por exemplo, aqui, né? Uma validação. Esse atributo já faz essa validação aqui, né? Beleza, então essa aqui seria a nossa classe e-mail. Ela é complexa, né? Então, a classe complexa. E ela teria, aí daria para a gente validar o e-mail tanto por essa anotação, ou então, por exemplo, daria para validar um e-mail dessa forma, através de regex também, né? Então, eu posso ter uma regex que valida o e-mail, por exemplo. Eu posso ter, então, duas validações aqui, né? Então, esse aqui seria um exemplo usando ó, o atributo do data annotation, e esse aqui seria um exemplo de eh, a validação do e-mail via regex. Então, eu teria um isValid aqui com parâmetros, sem parâmetros aqui com parâmetro, né? Para saber se ele seria válido. Beleza. Não, pode ser. Ele vai sugerir um com G, mas tá bom assim, deixar dessa forma. Beleza. Aí, então, a gente tem uma classe complexa aqui, né? Então, ou seja, ele é um endereço de e-mail, né? Então, ele tem um endereço, ele tem um
os operadores de conversão explícita, de comparação, e a validação do e-mail, como eu falei, né? Então, o e-mail por si só, ele é um objeto independente, pode ser um objeto independente com sua validação própria ali, né? Aí, então, agora, nosso aluno, ele não precisa ter um e-mail do tipo string, ele pode ter um e-mail do tipo e-mail aqui, né? Ele vai ter um e-mail do tipo e-mail. E aí a gente vai importar os value objects aqui, e agora a gente tem uma propriedade complexa dentro do aluno, que é um e-mail. Beleza. Agora, para eu aí, eu preciso agora ensinar o Dapper a converter esse dado, tanto quando ele for salvar, tanto para quanto quando ele for trazer para a memória, né? Então agora, então aqui a gente entende que ainda é uma coluna no banco, né? Então esse e-mail aqui na nossa tabela de alunos, ele ainda é uma coluna no banco, né? Mas agora na aplicação ele é um tipo complexo. Então ele é uma classe. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um mapper, para o Dapper, para ele entender essa propriedade agora e conseguir transformar esse objeto aí, né? Então, beleza. Então, aqui eu vou colocar dentro de data, database aqui, eu vou criar uma classe, uma nova pasta, que eu vou chamar de type handlers, que é no Dapper, um mapeamento é feito pelos esses type handlers, né, que são os manipuladores de tipo, né? Então, se a gente traduzir literalmente aqui, né? Eu vou ter uma classe, que eu vou ter um e-mail type handler. Beleza, eu vou ter um e-mail type handler, vou desfazer aqui, e basicamente aqui eu vou implementar o basic, basicamente isso aqui. O Copilot ajuda pra caramba, né? Então, beleza. Então, vamos explicar o que ele fez aqui. Tá certo. Então, eu tenho uma classe e-mail. Value objects, beleza. Aí data parameter. Então, aqui, beleza. Então, aqui, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô sobrescrevendo. Aqui eu preciso dar para forçar que ele não vai ser nulo. Então, eu tô sobrescrevendo dois classes. Ele força esse type handler para ajudar o Dapper a fazer esse mapeamento. A gente tem que sobrescrever fazer o override de dois métodos da herança, né? Que a gente tem aqui do type handler genérico aqui. Então, a gente precisa fazer implementar esses overrides desses dois métodos aqui. Então, setValue, que é quando eu vou é, trazer para mapear para o banco. Então, eu vou dizer que esse cara aqui, parameter.value, então, ou seja, é um DB parameter, né? Então, o que ele vai passar lá, ele vai ser parameter.value, que é o valor interno, precisa ser o value.endereço, né? Que é o endereço do e-mail, que é o texto em si do e-mail. E aqui, quando eu estou convertendo de volta, eu preciso ensinar agora. Ele traz um objeto, esse objeto aqui, então, tudo no C# é objeto, né? Então, a gente vai ter aqui um texto, e eu dou um toString nesse value aqui, dizendo aqui que ele não é nulo, né? Então, beleza. Senão eu estaria criando um e-mail válido aqui. Não, como todos os nossos alunos têm e-mail cadastrado, ele é um campo obrigatório, eu posso dizer que ele não precisa fazer a validação aqui se o texto é nulo, etc, etc. Não, não vamos fazer isso. Beleza, então aqui eu ensino como ele trazer para a aplicação esse e-mail. Então, ele traz um objeto, que vai ser um texto, eu vou criar um novo e-mail e vou passar o value to string dentro para ele. Porque o nosso e-mail recebe o endereço e é o que está vindo do banco aqui, né? Então, o value aqui vai ser o endereço aqui, né? Beleza. A gente pode trocar esses nomes aqui para ficar mais explícito. Por exemplo, aqui pode ser um e-mail e aqui pode ser o e-mail também, né? Que é um e-mail que veio do banco. É isso. Beleza. Então é isso. Criamos o type handler aqui, né? Que é o ensinar. E agora que a gente precisa dizer para o Dapper usar. Eu vou dizer para ele usar aqui no nosso programa, porque a gente precisa configurar antes dele começar a executar as consultas desse tipo. Então aqui seria o melhor lugar para definir esse type handler aqui, né? Então não é isso. Eu vou ter um SQL mapper ponto add type handler new type handler e-mail, basicamente isso aqui mesmo. Aí
Eu vou usar o type handler. E agora, basicamente é isso. Eu preciso dizer agora que o Dapper, então, a SQL Mapper, que é uma classe estática, né, do Dapper lá, né? Deixa eu ver se ela é estática. Vamos ver aqui. Tá indo para definição, uma classe estática. E aí eu digo que eu estou adicionando mais um type handler nessa classe aqui, beleza? Então, esse aqui é como a gente configura o conversor de e-mail aqui nesse caso aqui. Então, beleza? Então, teoricamente, tudo deve estar funcionando ainda. Então, a gente vai aqui por exemplo, no nosso cadastro de alunos, né? Então, eu vou buscar todos os alunos aqui. E a gente vai ver que aqui, ó, eu vou colocar o breakpoint aqui. Na verdade, aqui não, aqui em cima, beleza? E eu vou colocar um breakpoint no nosso type handler aqui. Então, quando ele trouxer do banco, ele vai criar esse novo e-mail aqui, beleza? Vamos executar a aplicação. Então ele vai executar para todos. Então ele vai passar aqui para cada registro, né? Então cada registro precisa de uma conversão de e-mail. Beleza, tá subindo a aplicação. Ok, beleza. Tá, eu vou obter alunos, vou dar um tryout, execute. Beleza. E aí a gente vai ver aqui, ó. Ele vai aqui, assim que ele abrir a conexão, ele bateu a primeira vez, ó. Então ele trouxe um e-mail. josé@email.com. Aí ele vai criar um novo e-mail do José lá dentro da classe José. Vai passar para a próxima. Trouxe Maria@email, vai retornar. Beleza. Aí retornou, beleza. E vai lá no endpoint, vai retornar nossos e-mails corretamente, ó. Agora o e-mail, ele é um objeto complexo para o endpoint também, né? Então a gente tem o e-mail, o endereço, sendo retornado aqui, e-mail, endereço, papapá, e aqui também, e-mail, endereço. Tá, a gente está, lembrando que a gente está trazendo a própria classe do aluno para cá, né? Beleza. Não tem problema, é só didático, né? Então, mas aqui a gente está vendo agora que o objeto, o e-mail, é um tipo complexo e o Dapper conseguiu resolver ele aqui da forma usando o type converter ali, né?